Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é PET 2, terceiro ano do ensino médio, resumo e correção de exercícios. Então, nessa aula nós veremos da semana 1 à semana 4 o resumo e a correção de exercícios do PET 2. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, dê o seu like e vamos então para a aula. E não se esqueça, clique aí no sininho para você ter todas as informações dos vídeos que são lançados aqui no canal, pois a partir de segunda-feira nós teremos os vídeos relacionados ao PET 3. A globalização favorece as relações do comércio devido à integração mundial da produção e do consumo. Então, nós sabemos que a partir da globalização, o mundo ficou mais unificado, aumentou as relações de dependência e aumentou aí os transportes, a telecomunicação. Então, consequentemente, o comércio também foi valorizado a partir dessa globalização. As potências econômicas são os países que apresentam os maiores desempenhos econômicos e comerciais com grande poder tecnológico e industrial. Conforme o relatório da Perspectiva Econômica Mundial do FMI em 2019, os 5 maiores produtos internos brutos, PIB, são Estados Unidos, com 21,3 trilhões, China, com 14,2 trilhões, Japão, com 5,1 trilhões, Alemanha, com 4 trilhões e Índia, com 3 trilhões. Então, o que nos chama a atenção dentro desses 5 países? Os Estados Unidos, há muito tempo, é a principal potência hegemônica do mundo, então ela continua sendo a primeira. Porém, a China é a segunda com 14,2 trilhões, bem à frente do terceiro, que é o Japão, que tem 5 trilhões. Então, a gente tem observado que a economia chinesa tem crescido cada vez mais, enquanto a economia dos Estados Unidos tem crescido muito pouco. Então, vamos aos exercícios. Quais as relações entre os problemas econômicos das grandes potências mundiais e a economia brasileira? Então, nós sabemos que a economia brasileira possui uma grande dependência com relação ao comércio estrangeiro, à compra e à venda de produtos estrangeiros. Porque nós exportamos os nossos produtos para essas grandes potências mundiais. Se elas entrarem em crise, possivelmente elas vão diminuir as compras dos produtos do Brasil e a nossa economia irá entrar em colapso. Além disso, a economia brasileira também possui uma dependência aí com relação ao Mercosul, aos outros blocos econômicos, e a gente tem também os investidores que são aí necessários para o país. E, devido à crise, esses investimentos irão reduzir. Escolha uma das potências mundiais e descreva os impactos da pandemia em sua economia. Então, nós podemos escolher, por exemplo, os Estados Unidos, do qual a Covid-19 tem avançado bastante, alcançado bastante gente no país, né? Infectado muitas pessoas. E o número de desempregados tem aumentado. Os últimos índices que foram divulgados pelo governo da quantidade de pessoas que pediram o seguro-desemprego é um recorde no país. Quais são as duas principais potências atuais? Como nós vimos, é Estados Unidos e China. Por que é possível afirmar que há uma relação conflituosa entre eles? Porque os Estados Unidos têm medo de perder essa posição aí de superpotência global. Para vocês terem uma ideia, o Trump, durante a campanha eleitoral dele, prometeu reduzir os investimentos, a aceitação dos produtos que são made in China para fortalecer a indústria norte-americana. Inclusive, aqui no canal, a gente tem um vídeo relacionado a essas questões de comércio mundial, de disputa entre os Estados Unidos e a China. Se você quiser ter acesso a esse vídeo, basta clicar nessezinho que irá aparecer aqui em cima, ou no final da aula você clica em um dos 4 vídeos que irão aparecer na tela para você.
Explique o avanço da crise econômica, como o avanço da crise econômica afetará o comércio mundial. Então, nós sabemos que essa crise gerará uma queda no comércio mundial. Então, afetará como um todo o comércio no mundo. Quais são os principais parceiros comerciais do Brasil? Primeiramente, a China e depois os Estados Unidos. Por incrível que pareça, o principal parceiro comercial do Brasil hoje é a China e não mais os Estados Unidos. Para vocês verem o quanto a China tem crescido e os Estados Unidos não. Semana 2. São considerados como países emergentes os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. E novos tigres asiáticos, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã, bem como os BRICS. Então, esses países emergentes são aqueles que apresentam um grande crescimento econômico, porém ainda possuem muitas características relacionadas aos países subdesenvolvidos. O termo BRIC foi criado com o objetivo de identificar o promissor grupo de países de economia emergente em crescimento no final do século XX. Incluem Brasil, Rússia, Índia e China, BRIC. Então, esse termo está relacionado à inicial de cada um desses países. Esse grupo iniciou de maneira informal em 2006 e depois passou a crescer e estabelecer relações entre si. Se vocês quiserem ter mais informações sobre os BRICS, basta clicar nesse link que vai aparecer aqui em cima, que tem um vídeo completo sobre esse assunto. Ou esperar o final da aula, que irá aparecer para vocês um vídeo lá nos cards. Em 2011, a África do Sul passou a fazer parte desse grupo, acrescentando-se o S, formando-se os BRICS. Como essa sigla BRIC foi criada pelos Estados Unidos, a inicial da África do Sul ficou o S porque é South Africa, né, em inglês. Exercícios. Comente o crescimento da China mediante o atual cenário da pandemia. Então, apesar da China ter sido o país que primeiramente foi afetado pela pandemia, ele foi também aquele que, primeiramente, diminuiu o seu problema relacionado aí à Covid e, inclusive, cresceu a sua economia, pois ele é um dos principais países do mundo que produz esses equipamentos como luvas, né, as coisas que são utilizadas nos hospitais para poder evitar o coronavírus. E também os aparelhos respiratórios. Inclusive, recentemente foi publicado que a economia da China já está se recuperando da crise. Cite os principais países emergentes e descreva os impactos sociais, econômicos e ambientais enfrentados por esses países. Então, nós tínhamos um mapa no PET 2 que mostrava lá os países que eram emergentes. Então, já foi citado aqui, são os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos e os BRICS. Então, quais são os problemas sociais, econômicos e ambientais desses países? Então, como os impactos sociais, o aumento aí da desigualdade social, a dificuldade de lidar com problemas como o desemprego. A gente tem também os problemas econômicos, que é a dependência com o capital estrangeiro. Ambientais, nós temos visto aí no Brasil que tem aumentado o desmatamento, as queimadas. Então, esses países que são emergentes têm vários problemas aí relacionados a esse seu crescimento econômico. Qual é a importância dos países emergentes estabelecerem metas de desenvolvimento social? Por quê? É importante crescer economicamente? Sim, mas também é importante que a sociedade melhore com esse crescimento, porque senão não faz sentido você, né, ter muito dinheiro e piorar a sua vida pessoal, não é isso? Então, do mesmo jeito, um país tem que pensar, se ele vai melhorar economicamente, ele também tem que melhorar a sua questão social. Qual é o problema social indicado na imagem? Então, nós tínhamos uma imagem nessa semana 2, que demonstrava aí claramente a questão da desigualdade social. Que era, no caso, um homem e um monte de pessoas tomando num copo, sendo que o copo dele era cheio e ele ainda utilizava o canudo para tomar o copo com os outros.
e os demais dividindo uma pouca quantidade. E junto vinha a frase: muitos com pouco e pouco com muito. E poucos com muito. Porque isso aí demonstra que as pessoas mais ricas, né, elas têm muito acesso a vários recursos e os mais pobres não têm. Então, isso aí simboliza um problema de desigualdade social. Em países como o Brasil, muitos têm pouco e poucos têm muito, com certeza. Então, a gente vê aí claramente, principalmente nas grandes cidades, ao lado de bairros ricos, a gente encontra os bairros pobres, o aumento das favelas, o aumento do desemprego, da violência. Isso tudo tem a ver com essa questão da grande desigualdade social do Brasil. Semana 3. Hoje temos diversas formas para divulgação de informações utilizadas por diferentes áreas e com objetivos específicos, tais como marketing, propaganda, videoconferência, teletrabalho, compras, transações bancárias e etc. Então, nesse momento agora, por exemplo, que nós estamos vivendo aí essa questão do coronavírus, as informações são divulgadas aí pela internet, né? As pessoas podem realizar o teletrabalho, como é o meu caso, por exemplo. As transações bancárias, hoje pouca gente precisa ir no banco para realizar as transações bancárias, podem ser feitas aí tudo pelo celular ou pelo computador. Então, essas novas modernidades nos ajudam muito. Um meio de se conectar a essa nova realidade é através das redes sociais. As redes sociais são sites e aplicativos que atuam em diferentes níveis e funções, destacando-se o profissional e o social, promovendo assim uma facilidade no engajamento e relacionamento entre pessoas, produtos e empresas. Então, nós podemos pensar com as redes sociais aí, o Instagram, o Facebook, né? Então, o LinkedIn, a maioria das pessoas possuem pelo menos uma dessas redes sociais, ou talvez todas, né? Explica a importância do fluxo de informações nos dias de hoje. Então, hoje nós temos as informações todas à mão. Então, o fluxo de informação é muito importante, chegam as notícias a todo tempo e de maneira muito rápida. Porém, a gente tem uma dificuldade de filtrar essa quantidade de informações. Você acredita que os avanços tecnológicos proporcionaram a integração em escala nacional e mundial? Com certeza, nós sabemos que os avanços tecnológicos, as telecomunicações, os transportes, possibilitam uma maior integração tanto entre o Brasil dentro do próprio território, quanto com o Brasil no nível mundial. O que tem contribuído para o aumento da exclusão digital no mundo? Então, apesar dessa ideia da globalização, de que todos estão incluídos, né, todos estão participando, é um global, não é bem assim que a coisa acontece. Então, nós temos a exclusão digital. O que seria isso? É a falta de acesso a esses meios digitais. Existem dois principais motivos que levam à exclusão digital. O primeiro é você não ter acesso ao próprio recurso. Por exemplo, você não tem um celular, você não tem um computador, você não tem acesso à internet, então você fica excluído desse processo. E a segunda forma é você não saber lidar. Então, não adianta você ter um celular com WhatsApp se você não sabe mexer com WhatsApp, se você não sabe fazer ligação. Então, existe ainda muitas pessoas que são excluídas digitais, até mesmo porque a gente tem que lembrar que usar a internet custa um valor, ter celular custa um valor. Então, você tem que ter dinheiro para poder você manter esses serviços, né? Então, tudo isso pesa aí no bolso. Cite 2 notícias fake news que preocupam os profissionais de saúde. Então, hoje em dia a gente tem a propagação dessas fake news, que são notícias falsas que são usadas e criadas para alarmar a população, né? E algumas dessas notícias estão aí relacionadas ao coronavírus, até mesmo porque é o assunto do momento, né? Podemos dizer assim. Então, podemos citar aí 2 notícias. Vamos pensar aqui. O fato, por exemplo, de que apenas os idosos morrem de coronavírus, que não é uma verdade, né? Qualquer pessoa de qualquer idade
pode pegar o coronavírus e pode morrer do coronavírus. A primeira notícia de que as máscaras sendo de pano não protegiam, né? Não sei se vocês lembram, mas no início da pandemia a gente nem utilizava máscaras ainda. Então, essas notícias de que as máscaras não protegiam fizeram com que muitas pessoas não a utilizassem. Quais as ações podem combater as fake news? Então, a ação primordial é você verificar a fonte da informação antes de você passar para frente. Então, hoje, nós praticamente acreditamos em quase tudo que chega para nós no celular, mas a gente não confere essas informações e, infelizmente, tem muitas pessoas divulgando aí essas falsas notícias pela internet. Semana 4. Porém, no setor terciário, existe um grande número de trabalhadores no mercado informal, representando os chamados subempregos, como camelôs, ambulantes, etc. Assim, os países com concentração no terceiro setor são de baixa industrialização. Então, hoje, nós temos no setor terciário um aumento dos trabalhadores informais. O setor terciário é de comércio e serviços. E por que tem aumentado essa grande quantidade de pessoas nos trabalhos informais? Porque eles não têm conseguido emprego da maneira formal, de carteira assinada. Então, se você não tem uma renda fixa, o que você vai fazer? Tentar vender algum produto, oferecer algum serviço para poder arrecadar algum dinheiro para sobreviver. Tanto os países desenvolvidos como subdesenvolvidos enfrentam problemas com o desemprego. Isso ocorre devido à automação em massa dos setores da economia, estimulando novas formas de trabalho e buscando a sua melhoria para o mercado. Então, quanto mais a economia cresce, né, os países desenvolvidos conseguem aí colocar robôs no lugar de pessoas, aumenta o nível de desemprego. Quanto mais tecnológico e informatizado um país um local uma indústria menos pessoas trabalhando. Então, aumenta o desemprego. Exercícios. Qual a importância do terceiro setor na economia mundial? Então, o terceiro setor ele é um grande setor para movimentar a economia mundial. O comércio e os serviços são um dos setores que mais cresce. E a gente viu que nos países mais ricos também são os serviços, né, e o comércio que são a principal faixa que as pessoas trabalham. Em alguns países envolvidos, como os Estados Unidos, cerca de 70% das pessoas trabalham no comércio ou em serviços. É muita coisa, né? O que tem causado o crescimento do trabalho informal no país é a questão do desemprego. Como não há oportunidade do trabalho formal, aumenta-se o emprego do tipo informal. Quais serviços são mais afetados com a crise devido à pandemia? Então, são todos os serviços como o comércio, né, que não pode ficar aberto, geralmente os serviços que têm muita aglomeração, que trabalham muitas pessoas juntas. Um exemplo disso também são as escolas, né, que a gente tem um distanciamento pequeno, um isolamento muito pequeno de um para o outro. Então, é muito complicado nesse momento manter esse tipo de serviço. Relacione os profissionais da linha de frente contra a Covid-19 e as atividades do terceiro setor. Então, nós temos aberto aí ainda as drogarias, por exemplo, que fazem parte aí do comércio. Nós temos aí trabalhando com profissionais os enfermeiros, os hospitais. Então, esses profissionais, a maior parte deles estão ou no comércio ou nos serviços. 5. Relacione o comércio internacional ao terceiro setor. É aquela relação que nós já havíamos falado anteriormente, que quanto mais rico o país mais desenvolvido é o seu terceiro setor. Por quê? Mais ele realiza o comércio e os serviços a nível internacional. Então, quanto maior o terceiro setor de um país, mais ele vai participar do comércio internacional. Quais ações populares de empatia no enfrentamento da pandemia do Covid-19 que estimularam o fortalecimento da sociedade brasileira? Então, nós temos aí vários exemplos desse tipo de ação.
como, por exemplo, doar cestas básicas, né? Oferecer pias para as pessoas poderem lavar as mãos, doação de álcool em gel, né? Algumas empresas estão doando valores para hospitais. Então, nós temos várias ações aí que você pode escolher que você quiser e citar nessa questão, ok? Então, aqui no nosso canal, nós desenvolvemos aí também lives durante a semana. Quero convidar vocês para participar. No sábado, dia 1/8, às 10 horas, nós temos a live do filme Invictus, que é sobre a história de Nelson Mandela. Na terça-feira, dia 4/8, às 14 horas, nós temos a live do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nós discutiremos os 4 primeiros capítulos. Vai ser a primeira live da série do Harry Potter. Quinta-feira, dia 6/8, às 10 horas, nós faremos a terceira live relacionada ao livro Diário de um Banana, no livro A Gota d'Água. Então, quem quiser acompanhar aí as 2 lives que já passaram aqui no canal, vocês podem ver nos vídeos antigos e podem aí nos acompanhar a partir do livro 3, não tem problema nenhum. Caso você não tenha acesso aos filmes e aos livros, basta deixar o seu e-mail aí nos comentários que eu vou entrar em contato com você para a gente ver como você vai fazer para ter acesso aos filmes e aos livros e de maneira gratuita, ok? Inscreva-se no canal, dê o seu like, aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!